Graça e paz, igreja. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a ansiedade, o medo, o perfeccionismo, compulsão por compras, codependência anulativa e codependência impositiva. Meu nome é Rosângela. Transformar 30 páginas em 4 é bem difícil, mas eu espero que eu consiga. Vamos lá. Meu nascimento não foi planejado pelos meus pais, pois já seria a 6ª filha de uma família de 7 filhos, fora os agregados. Apesar de ser a 6ª filha de uma família de baixa renda, onde meu pai trabalhava de pedreiro e minha mãe de empregada doméstica, tínhamos uma vida feliz, pois meu pai priorizava os estudos e a boa alimentação dos seus filhos, uma vez que a fome marcou a sua vida. Lembro-me que uma das maiores alegrias que eu tinha era quando meus pais me levavam ao supermercado. Naquela ocasião, eu nem dormia direito, pois poderia comprar um pacote de bala e um salgadinho. Nossa, que felicidade! Nossa maior alegria era na Páscoa, onde meus pais não mediam esforços para comprar um ovo de Páscoa para cada um dos seus filhos, e com direito a um ninho embaixo da cama. Apesar de ter vivido muitos momentos alegres, também pude colecionar momentos tristes que marcaram negativamente a minha infância. Meus pais eram membros de uma igreja com doutrinas muito severas, onde, se não bastasse as privações financeiras que tínhamos, fomos também privados de diversas coisas, como ter uma televisão, um videogame, não podíamos ir ao cinema, festas, frequentar casa de amigos, não podíamos sequer usar determinadas roupas. Inclusive, durante todo o período escolar, sofri muito bullying devido às minhas vestimentas e o meu cabelo. Em relação à nossa disciplina, meus pais tinham um acordo, onde o meu pai era responsável pela educação dos homens e minha mãe a educação das mulheres. Porém, na maioria das vezes, devido à mansidão do meu pai, minha mãe exercia os 2 papéis. E acreditem, a correção dela era muito severa. Mas sempre tivemos muito temor e respeito pelos meus pais, pois víamos o quanto eles se esforçavam para nos criar, proteger e nos dar amor. Durante a minha adolescência, tive alguns conflitos com a minha mãe, pois nessa época nós estávamos na igreja, não estávamos mais na igreja, e comecei a querer vivenciar coisas novas, como uso de roupas, maquiagens, frequentar baladas, entre outras. Nesse período também passamos por um trauma muito grande. Meu pai havia vendido a casa em Rio Grande da Serra e comprado um terreno em Ribeirão Pires. Porém, nessa transição, fomos morar numa casa semi-acabada do meu avô. E por conta de um desentendimento da minha mãe e do meu tio, meu avô acabou nos expulsando dessa casa. E meu pai teve que construir 2 cômodos em 2 semanas para irmos morar. Eu, meus 6 irmãos, meus pais, 2 primos e um tio. Imaginem a situação. Aos 11 anos de idade, comecei a trabalhar como ajudante num salão de cabeleireiro. E aos 13 anos, consegui meu primeiro trabalho com carteira assinada, como auxiliar de escritório. E aos 18, já exerci o cargo de subgerente administrativa. Devido a tantas responsabilidades, acreditava ter amadurecido muito rápido, e com isso achava que eu era dona do meu próprio nariz. Nessa época, Deus me permitiu dar o carro dos sonhos para o meu pai. E com isso, fui me tornando cada vez mais o centro das atenções da minha família, mas talvez não da forma correta. Como ganhava muito bem, pude alimentar a minha vaidade, tentando compensar todas as privações da minha infância, e com isso desenvolvi compulsão por compras. Fato esse identificado aqui no 30 Semanas. Sempre fui muito generosa e ajudava a todos à minha volta.
talvez tentando ganhar a aprovação das pessoas. Aos 13 anos também, foi o período em que eu conheci o David, hoje meu marido e o grande amor da minha vida. Eu com 13 anos e ele com 14. Porém, devido à imaturidade de ambos, o namoro não seguiu em frente. Tivemos diversas idas e vindas. Na maioria das vezes, ele terminava comigo, pois ia se relacionar com outras pessoas, outras meninas. Acredito que um dos motivos dessa instabilidade era o fato de eu não permitir que ele avançasse o sinal, pois minha mãe sempre me ensinou que uma mulher nunca poderia se entregar para um homem antes do casamento, pois Deus não aprovava, e isso seria uma grande vergonha para a família. Durante esses términos, tentava não me relacionar com outras pessoas, mas saía muito para baladas, tive contato com o cigarro, com a bebida, porém nada disso preenchia o vazio do meu coração, e que me levava, muitas vezes, buscar refúgio na religião. Uma noite, fui dormir angustiada, pois naquela ocasião ele estava se relacionando com outra pessoa. Antes de dormir, orei pela vida dele e entreguei mais uma vez nas mãos de Deus. Durante a madrugada, tive um pesadelo terrível, onde vi um Gol branco colidindo de frente com uma coluna de cimento. E o pesadelo foi tão real que acordei aos gritos com o barulho da batida. Minha mãe veio até o meu quarto saber o que tinha acontecido. Contei o sonho para ela, ela me acalmou e retornou para o seu quarto. Ao retornar para o seu quarto, ouvimos um barulho de sirene muito alto, e ela comentou: "Nossa, alguém se arrebentou na Tibiriçá." E, de fato, alguém havia sofrido um grave acidente. E, pasmem, o David estava entre os feridos, além do motorista amigo dele que perdeu a vida. No dia seguinte, estava na sacada da minha casa, chorando, pois não podia vê-lo, quando vi o guincho passar com o carro. E acreditem, era o mesmo Gol branco que eu vi no meu sonho. Naquele momento, não tive dúvidas dos planos de Deus para a nossa vida. Alguns anos depois, após esse episódio, ele terminou o relacionamento, voltamos a namorar, ficamos noivos, e cansado de tantas investidas, acabei me entregando, e resultou numa gravidez. Não podia acreditar. Como assim? A filha exemplo, preferida dos meus pais, grávida? Lembro-me de chorar muito, pois senti muita vergonha, principalmente pelos meus pais, que haviam retornado para a igreja e seriam julgados. Senti muita raiva do David, pois acreditava que só ele era o culpado. No entanto, o David agiu como um homem de verdade. Conversou com meus pais e propôs que nos casássemos o quanto antes. Meu pai construiu nossa casa em menos de 2 meses. Organizamos a festa e nos casamos. O início do nosso casamento foi muito difícil, pois casei imaginando que não ia durar 6 meses e que eu preferia levar o nome de separada do que de mãe solteira. Unimos 2 histórias completamente diferentes. Eu vindo de uma família de 7 filhos, criada com muitas privações, tive que trabalhar muito cedo, e ele vindo de uma família de 2 filhos, com uma criação um pouco mais liberal, sempre teve tudo, porque os pais sempre se esforçaram muito para dar tudo que ele necessitava, mas ele era muito mimado. Imaginem o que daria tudo isso. Ele ciumento e enrustido, inseguro, convicto que não permitiria ser dominado por uma mulher. Eu imaginando que encontraria alguém com a mesma personalidade do meu pai para que eu pudesse reproduzir as atitudes e comportamentos dominadores da minha mãe. Brigas, desentendimentos, choro, frustração, medo, insegurança, acusações, cobranças, enfim, começamos da pior maneira possível. Sem contar o medo que eu sentia, pois nunca tinha dormido sozinha e ele passou a trabalhar à noite. E eu passava a noite chorando com medo.
já grávida da minha filha. Quando brigávamos, ficávamos dias, semanas, até meses sem se falar. E eu, para feri-lo, ia para a casa da minha mãe, deixando ele ainda mais irado. Até que um dia, um amigo em comum nos convidou, e esse amigo era o nosso padrinho, foi o nosso padrinho de casamento, nos convidou para participar de um encontro de casais. Convite esse que aceitamos por educação, pois já estávamos decididos a nos separar. E foi a partir desse encontro que tivemos um encontro com Cristo. E tivemos nossa vida, casamento, família restaurado. Não foi fácil, mas conseguimos. Confesso que não foi fácil mudar, renunciar crenças equivocadas. Eu era muito devota. Engolir o orgulho, aprender a perdoar acima de tudo. Exercer o meu verdadeiro papel no casamento, pois eu era uma mulher insubmissa. Porém, todos esses traumas desenvolvidos, principalmente no casamento, deixaram algumas sequelas, não só na minha vida, mas na vida dos meus filhos, como medo, timidez, insegurança, dificuldade de se relacionar. Por conta disso, decidi participar do 30 Semanas, onde no primeiro ciclo acabei desistindo. E no segundo, por algumas vezes pensei, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é lugar de maluco. Até que decidi dar uma chance para mim mesma e deixar Deus tratar tudo o que precisava ser tratado. Identifiquei diversas áreas que nunca imaginei precisar serem tratadas. Entendi que minhas dores não são maiores que as dores do outro e que Deus é capaz de curar cada uma delas. Aprendi também que sou uma filha amada de Deus, vencendo em diversas áreas da minha vida emocional. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2. Agradeço primeiramente a Deus, a minha família, a todos os líderes do 30 Semanas, as minhas colegas de rodas de partilha, especialmente a Débora, e a minha confidente Rose, por ter me apoiado com muito carinho e ter respeitado a minha história e as minhas emoções. Obrigado pelo silêncio de vocês. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a codependência impositiva e anulativa, o medo, a procrastinação, o controle e o perfeccionismo. E eu me chamo Andréia. Nós estamos na decisão 4, lá na página 169. Eu vou puxar mais para cá. Será que eu consigo levantar isso? Forte, né? Eu nem jantei ainda. Nós estamos na 15ª semana. Parabéns para você que chegou até aqui. Deus seja louvado pelo processo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Você é perseverante, glória a Deus por isso, viu? Hoje nós vamos falar sobre a depressão e a ansiedade. Aqui na apostila, na página 169, a gente vê aqui o primeiro versículo que diz o seguinte, em Eclesiastes 4, do 9 ao 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse é o poder da unidade, amém? Hoje nós vamos falar sobre a dependência que liberta das emoções. Muito se fala a respeito da depressão e ansiedade. Todos conhecemos alguém que possui um diagnóstico de depressão ou de ansiedade em diferentes graus. O fato é que, atualmente, há um aumento significativo da incidência da doença de ordem mental e emocional. A depressão e a ansiedade pode ser considerada como as doenças que têm maior prevalência na população mundial. Então, nós vamos falar hoje sobre esses dois transtornos mentais que são muito conhecidos por nós, né? A gente conhece ou, de repente, tem na nossa família pessoas que sofrem
desse mal. Mas eu acho importante, né, nós decidimos, assim, esclarecer algumas dúvidas, e a apostila, né, o pessoal do 30 Semanas procura trazer essa clareza, né, identificar essa questão do que é a depressão e do que é a ansiedade, porque há muita confusão nesse aspecto. É muito comum você visitar um médico e, na primeira consulta, você compartilhar com ele os seus sintomas e já sair de lá diagnosticado com depressão. Eu trabalho na área da saúde, como vocês sabem, então é muito comum para mim receber pessoas que chegam já com o diagnóstico definido, e aí eu pergunto para a pessoa, né, se ela foi avaliada, se ela está sendo acompanhada por algum médico. A maioria delas dizem que não, que elas decidiram, né, que elas entenderam que estavam com depressão, baseado em informações que elas viram na internet, ou porque conversaram com alguém que estava com depressão, e aí ela se identificou também com depressão, ou porque foi num médico com sintomas de tristeza profunda, choro desmotivado, e aí o médico entende que está com depressão. Então, vamos aqui abordar esse tema com maior clareza. Aqui a psicóloga Leila Paz afirma: o que a gente pensa governa o que a gente sente. Eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, porque eu vou passando aqui alguns slides só com algumas informações, tá? Espero que não fique cansativo. Meninos, para onde que eu tenho que apontar? Para cá? Alisson, cadê o Alisson? Ah, foi. Ok. Então, a definição de depressão, de acordo com o DSM-5, que é um manual de diagnóstico, é a seguinte: é um transtorno mental muito conhecido e amplamente divulgado pelas mídias atualmente, pois tem acometido uma grande parcela da população. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5,8% da população brasileira sofrem de depressão, um total de 11,5 milhões de casos. O índice é o maior na América Latina e o segundo maior nas Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, que registram 5,9% da população com o transtorno e um total de 17,4 milhões de casos, ou seja, é muita gente com esse diagnóstico. E as possíveis causas apontadas, né, pela área médica, os cientistas, eles avaliam tanto na saúde física quanto os profissionais da saúde mental estudam, né, profundamente a depressão, e não existe assim nada conclusivo, porque a ciência ela é dinâmica, ela evolui. E isso que eu vou apresentar para vocês são as informações mais atuais, o que tem até agora, né? Os estudos mostram que as possíveis causas para a depressão estão na junção de fatores físicos, que são os orgânicos. Vocês estão enxergando bem? Então, tá claro, não? E os fatores mentais, que são os emocionais e comportamentais. Os fatores físicos e orgânicos é a predisposição genética, ou seja, o histórico familiar. Se você tem na família alguém que foi direto, né, pai e mãe, a probabilidade de você desenvolver é maior. Disfunções hormonais, nutrição deficiente, ou seja, o consumo excessivo de comidas industrializadas, baixo consumo de alimentos naturais, como frutas, legumes, verduras e água. Parece meio desnecessário e irrelevante essa informação, mas não é, porque num tempo em que a gente vive, onde a gente passa a maior parte do tempo consumindo fast food, né, a gente compra comidas prontas, congeladas, e pouco se descasca, pouco se prepara de alimento por conta da correria e da rotina muito sobrecarregada que nós temos, a gente acaba optando por comidas prontas. E esse é um fator que atrapalha bastante o nosso organismo. E a falta d'água também. Sedentarismo, falta de atividade física. O ser humano não nasceu para ficar parado. É necessário o movimento. Ele produz em nós hormônios, né, e neurotransmissores que geram a sensação de bem-estar, a sensação de alegria, a sensação de prazer. Então, a atividade física é muito importante também. O sono de má qualidade é um fator físico também que afeta, e a pouca exposição à luz solar. Ou seja, a gente vive trancado dentro de um lugar, né? Quem trabalha em shopping relata isso, que você entra de manhã,
o sol estava lá fora, quando você sai, o sol já foi embora e você perde a noção do tempo. Então, nós estamos vivendo essa realidade. Eu acho que o pastor Piva pode responder bem o quanto de deficiência de vitamina D que nós vivemos, né, nesses tempos aí. Os fatores mentais, emocionais ou comportamentais. Ter as necessidades básicas negligenciadas na infância, segurança, afeto e alimentação e atenção, viver experiências traumáticas, como abusos físicos e emocionais, viver em ambiente altamente estressor ou agressivo, vivenciar lutos, como morte de alguém querido, divórcio, desemprego e etc. Porque a gente pensa que o luto é só quando a gente perde alguém porque faleceu, né? E, na verdade, o desemprego, o divórcio e toda a ruptura na vida da gente gera um processo de luto, que também é um fator que pode gerar a depressão. E os transtornos de personalidade. Esse ponto, transtorno de personalidade, é um assunto muito vasto, que, se a gente fosse abordar hoje, ia prolongar muito aqui a nossa conversa. Então, eu vou deixar para um outro momento. E esses sintomas, né, como eu estava falando do DSM-5, esse manual, ele coloca esses sintomas aqui. Ó. Para o diagnóstico correto da depressão, a pessoa precisa apresentar 5 dos sintomas abaixo, sendo que o sintoma 1 e 2 precisam estar presentes. Então, se vocês quiserem indo lendo enquanto eu vou falando, por que eu fiz questão de colocar essa lista de critério diagnóstico? Por conta daquilo que a gente começou na conversa, né? Que as pessoas se autodiagnosticam com depressão, né? Ou passam com um médico despreparado que não avalia e não acompanha a pessoa. Porque, vejam só, cada uma dessas características, cada um desses sintomas, eles precisam estar presentes. Aqui embaixo está dizendo, ó, para considerarmos que a pessoa está em depressão, os sintomas precisam estar presentes todos os dias, por mais de 6 meses e causar impacto significativo no convívio social ou trabalho ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Ou seja, se isso acontece de vez em quando, se você tem 2 ou 3 sintomas apenas, não fecha o diagnóstico para depressão, ok? Então, é importante que tenha 5 pelo menos, o 1 e o 2 tem que estar presente, e esse tempo de prevalência, né, e tem que causar impacto, tem que tornar a vida da pessoa disfuncional, ou seja, afetar relacionamento familiar, impedir o trabalho, aquelas pessoas que ficam com dificuldade de sair de casa e ter uma vida normal, aí considera-se depressão. Então, para eu conseguir fazer o diagnóstico de depressão de um paciente, eu tenho que caminhar com esse paciente por pelo menos 6 meses para eu poder identificar esse sintoma nele. Ok? Vocês estão acompanhando? E cuidado com o diagnóstico errado, justamente por conta dessas questões aqui que nós estamos falando. Então, procurar um profissional capacitado para avaliar. A avaliação ela é lenta e criteriosa, não é possível uma resposta em 10 minutos de consulta. Não abrace o primeiro diagnóstico, busque uma segunda opinião. Observe os fatores citados anteriormente antes de se identificar com depressão. E não se automedique. Procure um profissional. Quem pode medicar é somente um médico. O psicólogo não medica. O psicólogo é terapeuta. Ele te ouve, ele te aconselha, ele abre o horizonte para você enxergar as possibilidades, mas o psicólogo não medica. Só os médicos podem medicar, ok? Então, é importante que isso seja bem claro para que a gente não saia por aí diagnosticando os outros e medicando, né? Ah, eu tomo aqui Rivotril e eu tenho para te dar. Muito perigoso isso. Amém? A ansiedade, eu quis explicar aqui rapidamente. A ansiedade, ela faz parte da vida do ser humano. Todos nós temos ansiedade, né? Todos nós sentimos ansiedade. E acho que por conta da moda, né? Dessa moda que a gente vê hoje, que todo mundo se autodiagnostica, as pessoas dizem, eu tenho crise de ansiedade. Uma amiguinha da Mariana foi lá em casa uns dias atrás e ela falou, tia, eu tenho crise de ansiedade. Eu falei, mas o que acontece? Ela, quando eu vou fazer uma prova, eu fico preocupada, né, do que vai acontecer. Ou seja, é uma ansiedade normal, é uma ansiedade esperada para quem vai fazer uma prova, né? Se você vai fazer um concurso público, que você está há anos esperando por esse concurso, é natural que você sinta aqueles calafrios, a mão suar, ou seja, a ansiedade dentro da normalidade. Mas existe também a ansiedade patológica, que é um desconforto físico e psíquico causado por
contínuos pensamentos disfuncionais. Aí considera-se uma ansiedade patológica, a pessoa que vive nesse ciclo contínuo. Aqui embaixo tem uma base do modelo cognitivo que explica o seguinte, ó, os pensamentos, essa primeira nuvem aqui verdinha, os pensamentos ativam as emoções, ou seja, aquilo que nós pensamos ativa as nossas emoções. As emoções produzem comportamento e o comportamento reforça os pensamentos. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando me deram a tarefa aqui de vir compartilhar com vocês essa mensagem, né? Eu poderia ter alimentado a minha mente de pensamentos, por exemplo, eu acho que eu vou falar tudo errado, eu vou esquecer o que eu devo falar, eu acho que eu vou me perder ali nas anotações, as pessoas vão rir de mim, ou seja, os meus pensamentos, eles vão vir assim de maneira solta. Nós não temos controle sobre aquilo que vem sobre a nossa mente. Só que esses pensamentos, eles vão gerar comportamento. O que eu podia ter feito? Eu podia ter falado, olha, pastor, eu não vou não, passa a vez para outro, porque eu estou muito nervosa, e aí, ou eu viria aqui, falaria tudo errado, esqueceria de tudo de fato, daria o branco, então esse comportamento ia reforçar os meus pensamentos e eu ia continuar acreditando nisso. Então esse ciclo nunca ia fechar. Eu ia sempre estar achando que eu não consigo, que eu faço tudo errado. Então, esse ciclo de pensamento disfuncional é que gera a ansiedade. Ok? Aqui, em Provérbios 12, 25, diz assim, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94, 19. Aqui eu tenho alguns exemplos de pensamentos disfuncionais, que todo mundo já, em algum momento da vida, teve esses pensamentos, porque nós somos humanos, a gente se depara com isso por conta da nossa história de vida, né? Das informações que a gente recebe da nossa família. Se a gente cresce num ambiente onde as pessoas negativizam, né? E invalidam aquilo que nós somos ou aquilo que nós pretendemos ser, é natural que a crença que nós carregamos é uma crença negativa a nosso respeito. Então, como pais, nós temos que tomar esse cuidado na hora de incentivar o nosso filho numa decisão, né? Se a gente percebe que eles estão indo para o caminho errado, é muito mais sábio conversar de uma maneira sadia, de uma maneira respeitosa, ouvir a opinião dele e dizer, olha, na minha opinião, eu acho que pode dar certo se for feito dessa e dessa forma, ao invés de dizer, não, deixa que você não sabe fazer, deixa que eu faço. Ou você não sabe tomar a decisão sozinho, você vai fazer alguma coisa de errado. Então, essas falas, né, que a gente fala para os nossos filhos, elas podem comprometer a maneira deles de pensar e de se enxergar. Assim como nós, quando criança, se a gente for parar para pensar, a gente tem lembranças de situações que causaram marcas em nós. Amém? Então, esses são alguns exemplos de pensamentos disfuncionais. Muito bem. Aqui na apostila, eles falam sobre a diferença entre depressão e ansiedade. Eu estou fazendo assim de uma maneira dinâmica, porque eu parto do princípio de que vocês já leram em casa aqui essa mensagem, ou que, quando chegar, vocês vão ler com maior atenção, com maior detalhe. Então, eu estou fazendo aqui uma pincelada, né? Aqui na página 171, fala sobre qual a diferença entre depressão e ansiedade. A definição aqui que eles dão é: a depressão está relacionada ao sentimento de desamparo e solidão constante, comumente ligada à situação de perda. A ansiedade, por sua vez, está relacionada a um sentimento de insegurança, medo, diante de situações futuras de perdas ou ganhos. Aí, aqui embaixo, tem uma lista de sintomas comuns na depressão. É importante que vocês olhem, leem cada um deles e vocês sinalizem, porque essa apostila, ela é de vocês, ela é nossa, né? Ela é individual e é válido que seja marcado para vocês conseguirem depois compartilhar com o confidente de vocês. E até para vocês acompanharem como, com o passar do tempo, melhoria, né, a evolução no programa, durante o programa. A ansiedade, por sua vez, é um estado psíquico de apreensão ou medo
provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa, ou seja, a tendência de premeditar e de tentar controlar o imprevisível, e se refere a possibilidades ruins e perigosas que possam acontecer no futuro. Na minha opinião, como profissional e como pessoa, ao longo do tempo, eu percebi que tanto a ansiedade quanto a depressão são duas situações, são dois tipos de sofrimento que têm tudo a ver com a questão do controle. Por quê? Porque a depressão, ela é uma tristeza, é uma sensação de inadequação que nós vivemos, porque nós estamos descontentes com aquilo que nos acontece. Então, eu costumo dizer para alguns pacientes que a depressão, ela é um processo necessário, porque quando você deprime, é porque você está se sentindo fora do eixo ou fora do propósito. Então, se você usar a depressão como um momento de reflexão e pensar, peraí, por que eu estou sofrendo? Por que eu vivo esse momento de depressão? E aí você vai perceber que algo está desajustado na sua vida. E, geralmente, pessoas que estão fora do propósito de Deus para as suas vidas tendem a deprimir, porque tem aquela sensação de inadequação. E a pessoa percebe que ela não tem controle sobre a própria vida. Da mesma forma, a ansiedade é um sofrimento que a pessoa vivencia por ela não ter controle sobre o que vai acontecer. Então, o que nós temos aprendido hoje, né, nesse processo do 30 semanas, nessas 15 semanas? Que a gente tem que entregar o controle totalmente ao Senhor, que nós temos que depender exclusivamente dele. Essa é uma dependência saudável. Não uma dependência, por exemplo, do cônjuge, ou a dependência dos filhos, ou a dependência do dinheiro, ou a dependência da sua posição social. Amém? Aí tem aqui na página 172 alguns sintomas de ansiedade, aí é a mesma situação aqui dos sintomas de depressão. É interessante a gente ticar cada um deles, na página 172, essa listinha. E aí vocês vão lendo e vendo se vocês têm algum desses sintomas, para poder também compartilhar com os confidentes, tá? Muito bem. Agora, como lidar com a depressão e ansiedade? A apostila nos coloca alguns passos aqui. O primeiro deles é vencer o silêncio. Existem profissionais qualificados e sérios para fazer avaliações, para diagnosticar possíveis transtornos. Então, é importante procurar um profissional. Mas também é muito importante que nós tenhamos alguém de confiança para que a gente possa compartilhar a nossa dor. É por isso que existem os confidentes. O grupo que a gente participa, né, o grupo de partilha, também tem essa função, de você poder abrir ali o seu coração e compartilhar o seu sofrimento. E não há vergonha em dizer que você está sofrendo, né? Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para compartilhar a dor. Então, quebrar o silêncio é o primeiro passo, vencer o silêncio. Segundo, é olhar para o passado. Aí ver olhar, aqui em Salmo 139, 16, diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ou seja, o Senhor conhece a gente na intimidade, nós somos conhecidos por Ele, não há segredos para o Senhor, e por isso que a gente precisa olhar para o passado e ver tudo que nós vivemos, né? E aí identificar esse sentimento de inadequação. O que foi que aconteceu lá atrás que trouxe essas marcas hoje, que faz você vivenciar esse processo depressivo? E tirar proveito disso que aconteceu. A gente não tem poder de mudar o nosso passado. Nós não temos o poder de voltar lá e mudar o que aconteceu numa situação de abuso, numa situação de agressão, ou se viemos de uma família disfuncional. Nós não temos esse poder de voltar no passado e mudar o que aconteceu. Mas nós temos o poder de mudar o que vai ser feito conosco a partir de agora. O que nós vamos fazer com esse trauma? O que nós vamos fazer com essa história que nós vivenciamos? Amém? Então, olhar para o passado. Nem sempre será um processo fácil trazer à memória acontecimentos do passado. Mas o fato é que quem você é hoje é o resultado das experiências que você viveu no passado. Você possui uma história e seu estado emocional presente pode ser um reflexo do que você viveu. Amém? Vocês estão acompanhando? Então tá bom, deixa eu beber uma água.
Terceiro passo, tenha as melhores expectativas do futuro. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Diante de um cenário caótico, seja no Brasil ou seja mundial, é muito difícil da gente alimentar esperanças, mas nós sabemos que a nossa esperança está no Senhor. Então, essa certeza que nós temos de que a nossa esperança está nele, ela precisa habitar os nossos pensamentos diariamente, todos os dias. Ao amanhecer, o nosso primeiro pensamento precisa ser um pensamento de esperança. Ao abrir os olhos, o primeiro passo não é pegar o celular e ir lá responder o WhatsApp, ou ficar olhando as redes sociais. Não, esse não é um bom hábito, porque além de fazer mal para os seus olhos, né, e para a sua coluna, porque o que tem de gente com problema nessa região do pescoço de tanto usar celular, esse não é um hábito bom. O melhor hábito é você acordar, abrir os seus olhos e o seu primeiro pensamento é um pensamento de esperança, um pensamento de gratidão ao Senhor por tudo que Ele vai fazer. Precisamos estar cheios de esperança, o que significa ter uma expectativa alegre e confiante de que algo bom acontecerá. Muitas pessoas caem na armadilha de ter medo de esperar algo bom porque não querem se decepcionar. Declaramos com fé a palavra de Deus e também agimos de acordo com a palavra no que a palavra nos diz para fazer. Ou seja, a esperança não é somente você ficar esperando, sentado ali, as coisas acontecer. É você seguir a palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus, né? Porque você esperar chorando, lamentando em casa, não vai acontecer. Quarto ponto é vencer o medo pelo amor. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É possível vencer o medo da condenação, o medo do futuro, o medo de não dar certo e o medo de ser abandonado, o medo de errar, o medo das pessoas, o medo de ser exposto. Uma das principais funções do amor é lançar fora o medo. Se temos sentido algum medo, é porque o amor de Cristo ainda está sendo aperfeiçoado em nós. Eu estou na apostila, na página 176. Então, o amor, ele é capaz de nos ajudar a vencer o medo. Porque uma vez que nós nos sentimos seguros e amados por Deus, a gente descansa sabendo que Ele cuida de tudo. Amém? E a gratidão é esse sentimento também, que auxilia em você lembrar as coisas boas e o benefício e o cuidado do Senhor conosco. E o quinto passo, receba as bênçãos como dádivas e não como dívida. Dou graças porque me respondestes e fostes a minha salvação. O dever de todo cristão é dar graças a Deus em todas as coisas, até naquelas que nem sequer apresentam possuir algo de espiritual. Ou seja, vivemos conscientes de que tudo que recebemos vem de Deus e é de graça, um favor imerecido e não uma troca. E aí a gente vai de encontro com o testemunho do Jair, né? Que é difícil a gente acreditar que a gente é amado de graça, né? A gente vem com uma crença de que a gente tem que fazer troca com Deus, né? Que se nós formos filhos bonzinhos, Ele vai nos recompensar. E, na verdade, Deus ama a gente do jeitinho que nós somos, com todos os nossos defeitos. E aí, estando perto dEle, é estarmos conectados com Ele, que vai fazer com que nós sejamos pessoas transformadas e fiquemos bons. Tem gente que justifica, né? Eu não vou para a igreja, ou eu não entrego a minha vida para Jesus, porque eu tenho muito pecado, então eu preciso melhorar para me achegar a Jesus. E não é assim, né? Nós temos que vir do jeito que nós somos, com todas as nossas mazelas, com todas as nossas dores, com todos os nossos sofrimentos, porque é Ele que vai gerar em nós a mudança. E, por último, a nossa conclusão. Quando você achar que não consegue ter pensamentos bons que o levem a ações e sentimentos saudáveis, lembre-se desse texto de Lamentações, parafraseado da seguinte forma. Eu achei maravilhoso isso que eles escreveram. Quero trazer à memória minhas experiências do passado, não para viver aprisionado lá, mas para trazer ao presente as memórias que me impulsionam para um futuro de esperança. Que bênção, né?
Dependa única e exclusivamente de Deus para equilibrar suas emoções e escute o Espírito Santo falar com você agora. E antes da gente passar para os grupos, eu gostaria de colocar aqui para vocês, esses hábitos que auxiliam na diminuição dos sintomas de depressão. Além da conexão com Deus, é que na psicologia, agora está se levando em consideração a parte espiritual. Mas como Deus é 3, né? Nós somos 3 também. Somos corpo, mente e espírito. Então, um corpo saudável, né? Com todos os cuidados, uma mente saudável e o espírito também saudável. Então, a vida espiritual ela é necessária e é por isso que nós estamos aqui hoje. E esses hábitos aqui, eles vão somar. Ter uma noite de sono de qualidade, procurar dormir cedo, acordar cedo também e se expor à luz solar. Existem vários estudos que comprovam que gente que madruga tem uma tendência maior a ter depressão. Praticar esportes ao ar livre. A caminhada é um bom começo. Não precisa sair correndo e pedalando, que nem nossos irmãos lá, que são alta performance. Cadê o Du? Faltou hoje, ó, ele já está de castigo. Mas a Letícia está aqui. Não precisa sair pedalando 40, 50, 100 quilômetros. Mas a caminhada ao ar livre já é um bom começo. Uma boa alimentação, descascar mais e desembalar menos, ou seja, comer mais frutas, legumes, vegetais e comer menos comida industrializada. Beber muita, muita água. Um corpo hidratado é um corpo saudável, ou seja, matar a sede com água, não com Coca-Cola. Se o seu corpo está necessitando de um líquido, não beba refrigerante, beba água, porque aí o equilíbrio vai acontecer e, naturalmente, todo o seu ser vai estar equilibrado. Priorizar momentos de lazer e descanso. A diversão e o ócio são necessários para a organização mental. Ou seja, ficar sem fazer nada também é importante. E quando eu digo sem fazer nada, é nada mesmo. Não é ficar sentado no sofá mexendo no celular. E nem com Netflix ali procurando 5.000 filmes, né? Porque além da Netflix ter um monte de filme, existem outros streams que você vai olhar, tem 1 tonelada de filme. Então, a sua cabeça não para. Você está o tempo todo lá escolhendo o filme. Então, o ideal é ficar sem fazer nada, sem pensar nada, contemplando a natureza, olhando as flores, andar no carro, olhando em volta. Isso é bem saudável para a mente. Alimentar a mente com leituras e conversas e informações saudáveis, ou seja, uma quantidade excessiva de jornal, de televisão, de informações deprimentes, certamente vão gerar resultados depressivos. E, por último, observar e filtrar os pensamentos disfuncionais que a gente tem uma tendência de ter aí no nosso dia a dia. Amém? Então, dependa única e exclusivamente de Deus para equilibrar suas emoções e escute o seu Espírito, o Espírito Santo falar com você agora. Aí a nossa pergunta facilitadora: o que prende você no passado ou o que você anseia para o futuro? Então, quando nós falamos de passado, nós falamos de depressão, né, de estar preso nos acontecimentos, e quando a gente fala de ânsia do futuro, a gente fala da ansiedade. Então, vamos olhar para isso com um olhar mais saudável. Amém? E vamos para nossas rodas de compartilhamento e vamos conversar entre nós aí. Amém?